Dia, hoje, 15 de 4 de 2025, estamos continuando nosso Café com Reflexão e essa semana o tema está-se incrível, superando o medo da mudança. O subtema de hoje é o autoconhecimento como ferramenta de superação. E como eu já disse, a pessoa que vai estar trazendo hoje essa ministração, ela vive, né, esse tema. Já tem algum tempo que ela busca o autoconhecimento e ela já está transbordando essa busca dela, né, em nossas vidas. Então, eu quero convidar Lúcia Castro para estar aí derramando, né, tudo que Deus colocar no seu coração sobre nós. Deixa Deus te usar, lindona. Amém. Obrigada, Jane. Esse tema, ele é um tema muito bom, né? É um tema que nos dá um direcionamento, principalmente se você está diante de uma situação que você precisa tomar uma decisão. Te ajuda, né? Te conduz, te direciona. E o versículo está lá em Salmos 139, versículo 23, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O salmista está aqui levando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor mostre a ele quem é ele. Sabe, em alguns momentos, dependendo da situação, você fica em dúvida de quem é você. Seja pela situação, seja pela intensidade das coisas, como elas estão acontecendo. Então, ele pede para o salmista, para Deus trazer a ele a memória, né? Quem é ele? Quais as características que ele tem ali? E o autoconhecimento, ele é essencial para superar o medo. Sabe por quê? Quando você sabe quais as suas habilidades e quais os seus pontos a melhorar, você consegue olhar de fora uma situação e dizer até aqui eu aguento, até aqui eu vou, até aqui ou eu realmente não é para mim, né? E isso só é possível quando você se conhece, senão você fica muito perdido. E isso só acontece, esse autoconhecimento, com busca mesmo, com ações, né? É continuidade, é processo, não cai do céu. Chega um dia lá e você já descobre todas as suas habilidades, todos os seus pontos a melhorar. Não é bem assim, é um processo realmente. Mas isso vai te ajudar muito. Mas uma coisa interessante que eu tenho para falar para você, quando a gente fala de mudança, se tem o medo, se tem o medo envolvido em uma situação, é porque você está diante de algo novo ou algo grande. Algo novo ou algo grande. E isso significa que você está num movimento, né? A tua vida está andando de alguma forma. Se surgiu alguma coisa ali que te gerou um receio, é porque está tendo um movimento. E a nossa vida, ela só evolui no movimento. Nós não somos uma água de uma represa, nós somos uma água de rio. A gente anda, caminha, flui, entende? Então, todas as vezes que você estiver diante dessa situação, de uma situação de medo, se pergunte mesmo, sabe? Por que eu estou com receio disso? Anota, verifica, checa qual é o sentimento que eu estou tendo aqui, para você se conhecer. Às vezes vem da tua personalidade, não tá tão habituada com mudanças, né? Tem pessoas que, se mudar uma cama dentro do quarto, ela passa dias sem dormir. Tem a ver com a personalidade dela, né? Mas, fora isso, você tem que observar o que aquela mudança está te gerando de sentimento, para poder você se posicionar, ou você mudar de rota, entende? Ou se manter na rota. É um checklist ali que você vai estar fazendo. Quando entendemos nossas emoções, motivações e padrões de pensamento, porque
os pensamentos eles seguem os padrões, né? Podemos identificar as raízes do nosso medo e trabalhar para transformá-lo. A Bíblia nos ensina que buscar a Deus para que Ele nos ajude a conhecer o nosso coração e nos guie em direção à cura e ao crescimento. O autoconhecimento ele também nos ajuda a reconhecer nossos pontos fortes, nossos pontos a melhorar ou fraquezas, né? O que nos capacita a enfrentar as mudanças com mais confiança e equilíbrio. Gente, quando você se conhece, você decide as guerras que você quer lutar. A Day gosta muito dessa frase, né? Você decide as guerras que você quer lutar. Tem coisas que não vale a pena, mas tem coisas que vai te levar para um outro nível realmente, e que se você fizer o que precisa ser feito com clareza, com direcionamento, o resultado é outro. A sua vida muda. Porque tem aquela frase que diz que é utopia, né? É um devaneio, você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não tem, não existe em nenhuma área da nossa vida. Seja cuidando da saúde, seja na atividade física, seja dentro do profissional. Ah, eu estou inconformada com o que eu ganho. Se você não estudar, não vai mudar. Não vai. Você tem que buscar mais uma habilidade para poder o jogo virar aí. Então tem que se determinar. O medo da mudança é uma resposta emocional e ela é muito primitiva, né? Quando nós falamos de medo, a gente lembra lá do Homem das Cavernas. Tem aquele filme, o Scrooge, acho que é assim que fala, que é um filme infantil. Ele traz muito essa ilustração, né? Eles estão dentro da caverna, ninguém pode sair, só o pai que vai caçar, à noite todo mundo se recolhe, e eles vivem ali assombrados. Só que existe um mundo fora da caverna. Eles estão ali presos por conta de um conceito, de uma crença que eles têm que é só vale a pena viver ali dentro da caverna. E quando eles descobrem o mundo lá fora, expande, né, a mente, conceito de vida e tudo mais. E essa resposta emocional, muitas vezes ela surge quando nós somos confrontados com algo novo e incerto. Como eu falei para você, o medo é bom se nós olharmos por esse lado. É sinal que eu estou diante de algo grande e algo novo. Se eu estou sentindo receio, medo ali. E esse medo pode se manifestar de várias formas, como insegurança, ansiedade e até mesmo a resistência internalizada. Para superar esse medo, o autoconhecimento se torna uma ferramenta essencial. Quando conseguimos entender o que nos motiva e o que nos assusta e de onde vem esse medo. Tem um exercício que eu gosto muito, que é quando você está para decidir alguma coisa. No pior cenário, o que pode acontecer? Faz uma lista, né? No melhor cenário e no pior cenário, o que pode acontecer? Quando você preenche uma lista no pior cenário que pode acontecer, você vai ver que são coisas que você dá conta. Você dá conta. Se você dá conta, é sinal que você vai superar. Você pode superar, entende? Então, aí esse medo ele perde a função. Que se é algo que eu domino, às vezes até essa questão do emprego, né? Numa pior situação que eu saia do meu emprego, o que vai acontecer? Se você for ver, você não, vou distribuir currículo, vou participar de processo seletivo, vou falar com quem pode me conduzir, me direcionar. A minha área tem emprego, não estou num outro planeta, ou eu sei fazer tal coisa, tenho uma habilidade. E na hora você vai percebendo que esse medo dessa mudança, dessa fase, ele vai se diluindo, porque ele não faz sentido. Não é só aquele emprego que faz você, não é. Você tem muito mais coisas, muito mais recursos que você pode lançar a mão e que estão ali disponíveis e que se você buscar, você consegue virar esse jogo, né? Mudar mesmo. Então, essa lista vale a pena preencher quando você estiver com medo. Num pior cenário, o que pode acontecer?
Para superar esse medo, o autoconhecimento se torna uma ferramenta aí essencial, como nós falamos. O versículo de Salmo 139, 23, ele nos convida a pedir a Deus para que ele nos sonde e conheça o nosso coração. Esse pedido é de introspecção, ou seja, o Senhor olhar para dentro de nós, porque em alguns momentos nós nos perdemos de nós mesmos. E ele está dizendo, Senhor, me sonda, Senhor, me escaneia aqui por dentro, fala para mim quem eu sou, traz a memória. Aí que eu te digo, o salmista utilizou diretamente o Senhor, né? Mas muitas vezes nós precisamos de quem? Dos nossos amigos, da nossa ambiência, para dizer, você não é isso. Você pode, você é muito maior, você traz a memória. Você lembra disso que aconteceu? Como você superou? Porque se você parar para pensar, nós superamos muitos desafios na nossa vida toda. E às vezes é uma outra situação que nós estamos com um impacto bem menor. Mas você está ali receoso, parece que meio que travou no processo, né? Está receosa ali, não passa dali. Aí, por quê? Não veio à memória quem é você, daquilo que você já realizou. Aí chega uma amiga e diz assim, mas eu te conheço. Você te lembra daquilo, aquela situação que aconteceu e você superou? Nossa, realmente. Então faz diferença. Quando você tem alguém do teu lado para dizer quem é você nos momentos que você se perder de você. Né? E, e te mostrar a tua capacidade, que você já superou coisas muito maiores. E que aquela vai ser só mais uma para a coleção. E que você está pronta. Que você pode, que você merece, enfim. Que é isso que aviva, né? Que dá aquele ânimo, aquele amplo para você ir dar o próximo passo dentro daquele processo que você está vivendo ali. Então, não despreze a ambiência, faz muita diferença. Esse pedido de introspecção não é apenas para que Deus saiba, mas para que possamos perceber as nossas emoções, os nossos pensamentos mais profundos. Ao buscar sabedoria, Deus nos revela as raízes dos nossos medos, ajudando-nos a identificá-lo. Por que a gente sente muito medo em algumas situações? Por exemplo, nessa questão de mudança de profissão, mudança de local de trabalho. Porque nos foi exigido muita qualidade quando criança. Existia uma exigência muito grande quanto ao serviço, a quem nós éramos dentro da família. E aí, com medo de nós sermos rejeitados, nós sempre estávamos naquela busca intensa, né? Aquela busca de forma nociva quando crianças. Era um peso muito grande. Então, tem muito medo de errar. Muito medo de errar. E esse medo de errar, ele paralisa qualquer um de nós. Qualquer um de nós, porque nós tínhamos olhos muito críticos em cima de nós. Nós não podíamos sair da linha. Estávamos ali dentro de um quadradinho que ninguém podia sair. E aí, como que você vai se arriscar a ir para uma fase que você não domina um processo que você não domina todas as fases? Você não tem certeza do resultado ainda. É desafiador demais, mas isso está lá na infância. Naquela criança, quando você se sentir assim, com esse medo de não dar conta, com esse medo de não ter a qualidade que você, a competência, a qualidade no serviço que você oferece, lembra da criança. É a criança que está falando, não é você, adulta. Então, tem que olhar lá para trás, para dizer, eu não sou mais essa criança, eu agradeço pela essa mensagem que chegou até mim, mas eu não sou mais a criança, eu já sou uma mulher repleta de experiências. Eu sei a competência que eu tenho. Então, pense nisso, se você trava muito no medo. Se não é algo lá da sua primeira infância que está vindo à tona.
Vamos só dar uma aplicação prática aqui, né? Nós temos, reserve um tempo para você se sentar com você mesmo, olha aí, e refletir sobre a mudança que você está enfrentando ou teme enfrentar. Pergunte-se: o que essa mudança representa para mim? O que eu estou sentindo em relação a ela? Eu sempre gosto daquele versículo que diz assim: a vontade do Senhor traz paz e não acrescenta dor. E é isso. Como é que eu estou me sentindo? Apesar do processo da mudança, de ter um medo ali, mas eu estou me sentindo em paz? Ou eu estou inquieta, estou angustiada? É um termômetro para saber se você está tomando uma boa decisão, sabia? Também. E agora, com esse conhecimento, é olhando para dentro e se acolhendo, sabe? Entendendo que você tem um passado, que você tem circunstâncias que talvez você esteja enfrentando diferenciada agora. Jane, você quer tirar foto, amiga? Logo, você vai ter que sair, né? Vou dar só uma pausazinha aqui para ela tirar logo, tá, meninas? Tá bem. Obrigada. Quem vai poder abrir as câmeras? Vamos lá para a gente fazer a nossa foto. Rose, alguém mais? Vamos lá. Já fazendo. Tá ok, pode continuar, Lúcia. E aí eu realmente vou ter que sair, tá bom? Amém, obrigada. Ore por clareza e direção. Gente, quando Deus avalia algo que você está fazendo, que Ele assina embaixo, você vai muito longe. Porque você tem certeza do Deus que você serve e que Ele está contigo, independente do resultado que der lá. Ele vai estar com você. Então, ora, entrega para o Senhor. Ah, mas vocês colocam Deus em tudo. Não é porque a gente não tira Ele de nada. Não é que a gente coloque Ele em tudo, a gente não tira de nada. Então, entrega para o Senhor. Entrega, porque quando ele te dá um aval ali, por mais que o cenário ele esteja diferente ou desafiador daquilo que você está acompanhando, mas ele está contigo. Ele está com você. Ele vai prover, ele vai abrir, ele vai mostrar, ele vai direcionar. Amém? E uma outra atividade é anote suas reflexões e sentimentos em um diário. Sabia que essa falta de autoconhecimento, de avaliar os teus sentimentos, ele te atrasa na caminhada? Você precisa se conhecer realmente. No domingo a gente teve um encontro aí do Beck e nós tocamos nesse assunto, porque cada um de nós tem uma versão horrorosa dentro de si, né? Nossa, força bruta aí, uma versão primitiva. A única coisa que a gente faz é, com autoconhecimento, identificar quais os gatilhos que traz essa nossa versão para fora, né, Juliana Marinato? E aí ficar vigilante. Aquela versão não pode vir para cá. Já foi o tempo dela, já passou. Sou uma mulher lapidada, eu sou uma mulher trabalhada, sou uma mulher elegante, então ela não vai vir à tona. E isso com leveza, né? E assim, esse se manter no controle, ele precisa ser algo leve, porque pode ser que em algum momento da sua vida você era uma pessoa controladora, mas era muito pesado para ti. Nossa, você estava ali na força do braço, tentando comandar marido, comandar filho, dominar uma casa, dominar uma empresa. Nossa, chegava no final do dia, você tinha carregado uma carroça com 50 quilos na costa o dia todo. Não é isso, não. Precisamos ter uma vida mais leve, entregar para cada um as suas cargas, né? E seguir. Ontem em casa eu estava sentada aqui mesmo, trabalhando, que ontem eu só trabalhei parte do digital aqui,
E aí, no meio do momento, aí o marido, porque tem que imprimir, eu vou mandar para você, e você vai lá na sua mãe. Nossa impressora deu problema. Eu, oi? Eu disse, tem você, tem o Nicolas, tem o Davi, não vou não. Não, não vou. Ficou meio chateadinho, sem nenhum problema. Deixa ficar. E aí entreguei para ele a carga e resolveram. Então, ter esse autoconhecimento, se fosse outras épocas eu tinha ido, tinha parado tudo, me conheço. Na antiga versão, né? Mas dessa agora não. Isso é muito bom quando você se conhece. E pratique a renovação da sua mente. Gente, conhecimento nunca é demais. Quando você está dentro desse processo de crescimento, de avanço na sua vida, um treinamento ele faz diferença, né? Um momento que você tem ali faz diferença. E para a conclusão, o autoconhecimento é um passo fundamental para superar o medo da mudança. Quanto mais eu me conheço, mais eu sigo firme dentro de um processo de mudança, né? Ao entender as nossas emoções, identificar as raízes dos nossos medos, que eu falei, olhos muito críticos na infância, podemos trabalhar com Deus para transformá-lo em coragem, fé e confiança. Deus nos convida a buscar a sua sabedoria, para que possamos conhecer nossos corações e pensamentos. Ao fazermos isso, Ele nos guia em direção à cura e ao crescimento, capacitando-nos para enfrentar as mudanças com a nova perspectiva. Quando sabemos quem somos em Cristo, temos a confiança de que Ele nos capacitará e a enfrentar qualquer mudança. Gente, não é na força do braço, é você, é o Senhor com você, você com o Senhor. É Ele que nos dá essa capacidade. E é como nós falamos ontem, Ele não entrega a sua glória para ninguém. Então nós temos que trazer e reconhecer isso. Eu só estou aqui, eu só consegui porque o Senhor esteve comigo. Porque o Senhor esteve comigo, que Ele me sustentou, porque senão não teria chegado. O autoconhecimento, aliado à confiança em Deus, nos ajuda a não temer pelo futuro. Quando você confia, você não teme. O teu medo, ele se desfaz e se dilui, porque você tem um Deus que está com você e que vai com você. Amém? Colocar nossas vidas diante do Senhor. Amado Deus e Amém. querido Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias, ó Deus, são infinitas nas nossas vidas, porque o cuidado do Senhor, ó Deus, é, é um cuidado diferenciado, Pai. É um cuidado de um pai para um filho. É um cuidado de ensinamento. É um cuidado ali, ó Deus, de proteção, de orientação. Eu agradeço, Senhor, Pai, porque eu tenho sentido, ó Pai, a tua mão, o teu cuidado, Deus, nos detalhes na minha vida. Senhor, que o Senhor também abençoe, ó Pai, cada uma das minhas irmãs, porque eu sei, ó Pai, que o teu cuidado se estende também na vida delas, porque o Senhor, ó Pai, é um Deus de misericórdia, é um Deus, ó Pai, que estende a tua graça, ó Pai, para os teus filhos. E que muitas vezes, ó Deus, por escolhas erradas, ó Pai, nós não conseguimos olhar, nós não conseguimos ver e enxergar, ó Pai, o teu precioso amor, o teu cuidado, ó Pai, na essência. Que o Senhor venha, ó Pai amado, em nome de Jesus, tirar as vendas, ó Pai, dos nossos olhos, se ainda há, ó Pai, algo que precisa ser perdoado, algo, ó Pai, que precisa ser consertado, ó Pai, que muitas vezes está imperceptível, a gente ainda não percebeu, mas o Senhor, ó Pai, vai falar a nós, ó Deus, mediante essa palavra tão poderosa de hoje. Que o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, realmente restaurar as famílias, ó Pai. Realmente, ó Deus, blindar, ó Pai, as famílias, ó Deus, de todo mal. Porque é na sutileza, ó Deus, que as famílias têm se distanciado, é que os relacionamentos têm sido desfeitos. E eu clamo ao Senhor nesta manhã, ó Pai, que o Senhor trabalhe na vida dessas mulheres, ó Deus, que se levantaram e que estão aqui nesta manhã, ó Deus, ouvindo da Tua palavra, ó Deus, uma porção da Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos dê um dia abençoado,
um dia, ó Deus, realmente que nós possamos olhar, ó Pai, e enxergar o teu precioso amor. Eu coloco diante da tua presença, ó Deus, cada família, ó Deus, aqui representada, ó Deus, através dessas mulheres. Coloco diante da tua presença, ó Deus, esse movimento, ó Deus, esse instituto, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, falando aos nossos corações, porque como o Senhor tem falado até aqui, Senhor, dando estratégia, ó Pai, para a liderança, dando renovo, ó Pai, para a liderança, para que possamos, ó Deus, a cada dia mais, Senhor Jesus, fazer tudo com excelência, ó Deus, para o Senhor. Deus, eu coloco o nosso dia, ó Pai, diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Tâmara, que Deus abençoe. E até amanhã, meninas. Amém.